todo instante que eu olhar no meu celular, tem umas 15 demandas de resposta urgente. urgente, e aí, como é que você estuda se isso está na sua cabeça, né? Como é que você vai se dedicar? E é difícil. Eu acho que é um esforço construir esses espaços desligando a hiperconectividade, né? Sim, né, na escola dos meus filhos, eles pediam para até nem deixar próximo, mesmo que o celular tivesse de cabeça para baixo. Uhum. Porque isso, alguns artigos já falam que só estar na presença, mesmo que você não esteja ali vendo as notificações que chegam, isso já é um distrator. Não, e é pior, porque aí agora tem as notificações que vêm na própria tela do computador. E muitas vezes a gente está estudando no computador, né? Então, às vezes, eu prefiro imprimir para diminuir a chance de eu ter um distrator no computador, né? Claro que você pode baixar um software que bloqueia as notificações e trava para você não conseguir abrir determinados artigos. Então, você dá uma distraídazinha. Eu, por exemplo, dou uma distraídazinha, aí já abro o site do Galo para ver as notícias, que aconteceu de novo, quem que o Galo contratou, que diabos aconteceu, ou o que aconteceu com a Luísa Sonsa. Essa é uma coisa muito comum, né? Assim, quantas janelas a gente abre ao mesmo tempo? Né? Então, eu vou olhar sobre esse assunto, abre. Aí a gente lembra de uma outra coisa, aí abre outra janela. E aí, quando a gente vai ver, tem um monte de janelas abertas que a gente, né, fica começando e não termina. Então, uma dica na questão do estudo é: você decidiu estudar agora, foi para o ambiente, está motivado? Então, foca nisso. De você não se permitir abrir mais janelas, porque você gasta mais tempo para poder retomar. É muita energia do cérebro quando ele vai mudando de foco, ao invés de estar num foco único. E aí, nesse sentido, a gente precisa reconhecer que, até por uma questão evolutiva, os homens tendem a ser realmente mais focados, de não ficar pulando tanto de uma atividade para outra, né? Isso de maneira geral, evolutivamente falando. É verdade. Não sei. Isso é verdade. Não, o problema é que assim, se eu abro... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que tem de notícia do Galo. Aí não tem nenhuma nova. Mas deixa eu olhar no outro site para ver se tem notícia nova. Aí tem lá, aí eu falo assim, nossa, entrevista do Hulk, que é o super-herói jogador do Galo, né? Entrevista do Hulk bombástica. Eu falei, se é bombástica, eu tenho que assistir, né? O problema do homem é que aí é duro para voltar, para eu me recuperar depois, nossa, aí eu tenho que... É 40% de tempo a mais que as estimativas dizem que a gente perde por conta de interrupção. Então, aí a primeira coisa que acontece é isso. O que era mesmo que eu ia fazer? O que eu estava estudando? Porque realmente eu sou abduzido por essas outras coisas. Não, aí porventura eu caio na besteira para te olhar as notificações. Aí tem uma coisa mega urgente, aí eu abro. Só que aí tem 200 mega urgentes, aí ferrou, né? Aí já era. Fora os e-mails, né? Como é que você responde os e-mails? Se eu gastasse todo o meu dia para responder os e-mails, eu ficaria 24 horas respondendo e-mail. Se eu gastasse 2 minutos... Para os 10 endereços de e-mail. Se eu gastasse 2 minutos para cada e-mail, eu ficaria 24 horas respondendo todos os e-mails. Então, é duro isso, né? Mas, obviamente, você tem que criar esse espaço, senão vai ser impossível. Eu acho que está cada vez mais difícil ser CDF, né? CDF é o cu de ferro porque conseguia ficar sentado na cadeira ali e sustentava aquilo, né? É uma habilidade em extinção. Exato. E eu acho que também nos dias de hoje,
a questão do quanto a Seja um gente tem. CDF. O quanto a gente tem A de luta oferta. pelos novos CDFs. A gente vai produzir uma campanha. Hashtag novos CDFs. O quanto a gente tem, por exemplo, de estímulo que exige essa escolha, né? Nossa, mas isso é tão interessante, eu vou dar uma olhadinha nesse assunto. Aí chega uma outra oferta, nossa, isso daqui eu sempre quis estudar, vou olhar isso aqui também. Então, o quanto a gente é convidado diariamente a exercer esse poder de escolha do que eu quero e do que assim, é legal, mas não precisa para esse momento, até porque o dia, por enquanto, tem 24 horas. Por enquanto. Então, assim, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, não consigo escolher.